Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores. Amém. Nós falamos na aula passada sobre a importância de ligar a criança na educação com o Alcorão Sagrado. E falamos a importância do Corão na vida da criança e na vida de toda a família, que o Corão é uma das questões mais importantes que nós podemos ligar os nossos filhos a ele. Hoje nós vamos falar sobre alguns valores que o Corão nos ensina, valores que são valores gerais. É claro que nós sabemos que o Corão ele tem todos os valores que a pessoa necessita na sua vida, porque ele é abrangente. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Ma farratna fil kitabi min shay". Nós não deixamos nada no livro a não ser que citamos das questões que beneficiam as pessoas em geral. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: "Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa", ó aqueles que creem Allah subhanahu wa ta'ala, entrem no silm. Silm significa o Islã em geral. Kaffa em geral, em todos os pontos que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou vocês a entrarem. Hoje eu vou falar sobre algumas questões importantes que o Corão ele cita, que são importantes para a gente trabalhar em cima das crianças na educação. Falar sobre esses valores, sobre a educação social em geral. A primeira questão que seria o primeiro valor é a gente purificar e trabalhar em cima do psicológico da criança. Da criança ela ter um autocontrole, estar ligada totalmente com a questão que beneficia a vida dela, o psicológico dela. E essas são questões que são importantes, que o Corão ele se cita isso, essas questões da purificação. A purificação foi citada no Corão 62 vezes. Não somente a purificação do corpo, a purificação do coração, a purificação da alma, a purificação de vários modos. Allah subhanahu wa ta'ala citou em 62 lugares, 62 versículos, a palavra purificação, para a gente saber a importância da purificação na nossa vida. E uma das purificações é você purificar o seu psicológico. É você ser uma pessoa sadia, sã, que vive numa sociedade, num ambiente, numa família, onde as pessoas elas se sentem bem ao viver com você, se você tiver essa questão de ter o psicológico purificado conforme Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. A primeira questão que nós temos em relação a isso, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح, ele estará bem-aventurado aquele que dignifica essa a questão da purificação do psicológico dele. An-nafs, que seria o psicológico que nós podemos falar, ou teria outras palavras, mas o que nós queremos chegar é a questão do psicológico da criança, dela ser purificada de uma forma, iniciando desde o início, porque, em geral, a pessoa, o ser humano, ele nasce com alguns valores já que nasce com eles, e tem outros valores que ele conquista. Então, os valores na nossa vida, ou nós nascemos com alguns valores, ou nós conquistamos outros valores. Então, os valores, eles têm ou de nascença ou de conquista. Se tivermos aquilo que a gente nasce nesses valores, tem pessoa que a natureza dela, ela é generosa. Tem pessoas que não, ela conquista a generosidade conforme ela é ensinada. Então, os dois lados nós temos que alimentá-los de uma forma onde a criança ela deve crescer nos melhores valores e condutas para que ela cresça e tenha esses valores na sua vida. Tem uma história do Ashaj ibn Abd al-Qais. Ashaj ibn Abd al-Qais, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele começou a receber as tribos e as pessoas que vinham de fora de Medina para conhecerem o profeta Muhammad alaihi wasallam, estarem junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina para verem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tipo as pessoas do Iêmen, as pessoas de outros lugares e tal, há pessoas que o profeta mandou para lá e eles divulgaram a mensagem e as pessoas se converteram e a maioria não tinha visto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então, teve um ano que as pessoas vieram para Medina para se encontrarem com o profeta Muhammad alayhi salam. Imagine você no Brasil se converte ao Islã e você começa a aprender sobre a vida do profeta Muhammad alayhi salam através de um divulgador, saber sobre o Corão, saber sobre tudo que o Islã te ensinar, e de repente você viaja num lugar onde o profeta Muhammad alayhi salam está para você conhecê-lo. Essa é uma questão assim que será uma satisfação que a pessoa jamais teria igual, né? Inclusive tem um dos grandes sábios que quando ele falou, quando esse grande sábio ele disse, perguntaram para ele o que você tem dentro do paraíso, explique para nós o que tem dentro do paraíso para nos incentivar. E ele disse, há o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam no paraíso. Esse é um dos grandes incentivos. Então, o pessoal, as pessoas do Iêmen, eles vieram do Iêmen para Medina, e o chefe deles, ele chamava Al-Ashaj ibn Abd al-Qais. Eles vieram para ver o profeta Muhammad alayhi salam e se encontrar com ele. De repente, ao virem para Medina, com certeza chegando lá, cada um estava com seu camelo, com as suas coisas particulares e tal. Eles chegando em Medina, eles não viam a hora de correr e deixar as coisas deles para se encontrar com o profeta Muhammad alayhi salam, sabendo que o profeta estava dentro daquele lugar, da mesquita. Todos eles deixaram seus camelos, seus pertences e tal, se jogaram de cima dos camelos, das suas montarias e correram para se encontrar com o profeta Muhammad alayhi salam. O líder deles se chamava Ashaj ibn Abd al-Qais. O líder deles olhou e ele também queria ver o profeta Muhammad alayhi salam. Só que ele olhou e falou: se eu deixar as pessoas, eu sou o líder, então os camelos vão se perder, aquele que tem um cavalo também vai embora, aquele que tem isso e aquilo. Então ele foi amarrando as montarias deles, foi consertando as coisas deles, e ele levou a sua melhor roupa, tomou um lugar, tomou um banho, colocou a melhor roupa, se perfumou e entrou onde estava o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hora que ele entrou na mesquita, as pessoas todas estavam numa roda, junto com o profeta Muhammad alayhi salam, sentados, e o profeta viu ele se aproximar pela porta. Na hora que o profeta viu ele entrando pela porta, ele disse: "Huna ya Ashaj, venha para cá, ó Ashaj ibn Abd al-Qais." Então, o profeta Muhammad sallam abriu um caminho para ele, um espaço para que ele sentasse perto do profeta Muhammad alayhi salam. Então, ele teve o destaque de estar próximo ao profeta Muhammad alayhi salam e disse para ele, é isso que nós queremos chegar: "Inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu." Você tem dois valores e duas condutas que Allah e seu mensageiro amam elas. إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات, que você é paciente, não é uma pessoa paciente e você não fica nervoso, e você é uma pessoa que faz as coisas na boa, pensando, pensativo. Aí o Ashaj ibn Abdul Qais perguntou para o profeta Muhammad alayhi salam: ó mensageiro de Allah, essas qualidades que eu tenho, eu nasci com elas ou eu fui conquistando elas? O profeta Muhammad alayhi salam disse para ele: são dois valores que você nasceu com elas. É de nascença, não foram conquistas. Isso é de nascença. E o profeta Muhammad alayhi salam citou para ele que essas duas qualidades ele nasceu com elas. Al-Ashaj ibn Abd al-Qais ele disse: Alhamdulillah, graças a Allah, que Deus me fez nascer com duas condutas que Allah e seu mensageiro amam. Isso significa que as condutas, nesse hadith a gente aprende que há condutas que a pessoa nasce com elas e outras condutas que a pessoa aprende elas, conquista, né? Então nós temos que ver a criança, quais são as condutas que ele já, a natureza dele, ele, olha, é bom, ele é generoso, ele gosta de dar as coisas para os irmãos, ele gosta de, se ele estiver comendo alguma coisa, de oferecer para todo mundo. É uma conduta que ele nasceu com ela. Então nós temos que aperfeiçoar essa conduta e aumentar ela. Às vezes a criança não, ela não gosta, isso é meu, eu não vou dar para ninguém, é tudo meu. Tem crianças que você dá, tipo, cinco, seis balas e está cheio de crianças ali. Você fala, distribua. Ele olha lá, ele não quer distribuir. Ó, 5 balas chegaram na minha mão, então são minhas. Então você tem que acostumar ele que não, tem outras pessoas, tem outras crianças, tem seus irmãos, tem os seus amigos.
você vai conquistando, fazendo ele conquistar a generosidade de uma forma que você tem que colocar na sua mente como é que eu vou, isso é a sua inteligência, da melhor forma possível. E você vai ensinando ele pouco a pouco, e aí você vai fortalecendo essa conduta pouco a pouco até ele chegar a ser uma pessoa generosa. Então, essa criança, a primeira, ela já nasceu com a generosidade. A segunda, ela já conquista através do seu ensinamento com essa generosidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Está bem-sucedido, aventurado aquele que dignifica a sua conduta. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Também são o mesmo significado. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ele está falando, a pessoa é bem-aventurada, a pessoa é bem próxima de Allah, aquela que começa a aumentar as questões das condutas, dos valores que a pessoa deve ter. Tazkiyat al-nafs, a purificação do psicológico, da vida da pessoa, isso é tão importante na nossa vida que o profeta Muhammad a.s., até nas suas súplicas, ele dizia, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Oh Allah, dê para minha alma a sua temência, a temência a ti, e faz com que ela seja digna, e o Senhor é o melhor para fazer com que a minha alma seja uma alma digna. É uma das súplicas que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou, para a gente falar essa súplica sempre nas orações, fora das orações, para que Allah subhanahu wa ta'ala dignifique o nosso psicológico, os nossos valores na nossa vida também. Essas questões, esses hábitos que a gente tem que trabalhar em cima, às vezes a gente vê na criança maus hábitos. Nós temos que tirar esse mau hábito dele e implantar um bom hábito no lugar. Sempre nós temos que anotar, né? Temos que notar e ver a criança, qual que é a conduta dela. Por isso que nós falamos, a educação é algo muito difícil na vida dos pais. Se a mãe conseguir ficar atrás dos filhos para ver, ela vai perceber algumas questões na vida do filho dela. O pai também é a mesma coisa, eles têm que se ajudar. Então, isso ele não pode continuar com esse hábito. Esse valor é bom, vamos sofisticar e alimentar esse valor. Então, sempre tem que acompanhar, porque a criança, depois que cresce, se torna difícil de acertar ou consertar algo que ele errava desde de pequeno. Então, tazkiyatun nafs é uma questão que nós temos que trabalhar em cima e purificar o nosso psicológico para que a pessoa esteja sempre da melhor forma e conviver com as pessoas da melhor forma. Tipo o profeta Muhammad a.s., o homem que chegou a ele e disse, Awsini ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, me dê um conselho. O profeta Muhammad a.s., ele disse para ele, La taghdab, não fique furioso. Aí o homem, ele pensou que é um conselho que seja simples, né? Ele foi do outro lado e voltou novamente e disse, Awsini ya Rasulallah, me dê um conselho ao mensageiro de Allah. Aí ele disse, La taghdab, não fique furioso. Aí o homem, na terceira vez, ele veio, também retornou e disse, ó mensageiro de Allah, me dê um conselho. O profeta Muhammad a.s., ele disse, Ala tafqah, fa inna husna al-khuluqi alla taghdab. Você não entende. A melhor conduta que a pessoa possa ter é ele não ficar furioso. Então, o profeta Muhammad a.s., ele ensinou esse companheiro para que, talvez o profeta Muhammad a.s., porque cada companheiro ele dava um conselho. O profeta percebia que esse companheiro ele era furioso, uma pessoa que ficava nervosa por qualquer questão. Então, o profeta ensinou a ele para que ele seja uma pessoa que a boa conduta é a pessoa não ficar furiosa, não ficar nervosa, é a pessoa ter a calma. Até que os ulama, quando foram falar sobre esse hadith, eles escreveram livros, e eles disseram todo o mal que possa surgir para o corpo do ser humano, dele ter todo tipo de doença que ele possa ter no corpo dele, ou na mente dele, ou no psicológico dele, vem dessa frase aqui, dele ser uma pessoa que é furioso, ele é nervoso, ele é tal. Então, o nervosismo, a pessoa ficar furiosa e tal, ela traz grandes questões que possam prejudicar a criança. Então, a gente tem que ensinar a criança a ser calma,
a criança não ser furiosa, tratá-la da melhor forma para que ela tire, e se ela for uma criança nervosa, uma criança que se agitada, que ela na hora fica lá, não, não, eu quero, eu tal, começa a chorar, começa a bater, começa a fazer as coisas conforme ela quer, então você tem que ir da melhor forma para você acalmar essa criança, ensinar a ela as coisas da melhor forma para que ele cresça sem ser uma pessoa furiosa, uma pessoa nervosa. Então, a primeira coisa que seria tazkiyat an-nafs, que seria a purificação do psicológico. A segunda questão, nós temos que ensinar os nossos filhos a purificarem os seus corações. A purificação do coração, essa é a questão mais importante para o muçulmano em geral. E isso, se não começar desde cedo, a pessoa cresce com rancor, com ódio, com tal. A pessoa fala, mas eu não consigo. Ah, eu não consigo fazer isso, não consigo não sei o quê. Ele fica com inveja, ele fica com isso, com aquilo. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles tenham um coração puro, uma purificação no coração que você consegue fazer com que ele cresça uma pessoa de um coração puro que as pessoas vão olhar e, subhanallah, o coração puro, você sente aquilo lá no rosto da pessoa, nos olhares da pessoa, nas palavras da pessoa, na conduta da pessoa, isso você sente o que é a purificação do coração da pessoa. Essa purificação, ela também tem que ser levada em consideração, que é um dos grandes valores que você ensina a criança, e ensinar a criança para ter um coração puro, você estará implantando no coração dessa criança algo que as portas do paraíso estão abertas para ele. Subhanallah, certo dia o profeta Muhammad a.s. estava sentado com seus companheiros na mesquita, estava sentado com seus grandes companheiros na mesquita, e de repente ele fala, um homem do paraíso irá entrar por essa porta. E as pessoas todas ficaram olhando os companheiros. Quem que o profeta Muhammad sallallahu está dizendo que vai entrar por essa porta? Uma pessoa que é do paraíso. O profeta indicou, essa pessoa que vai entrar daqui a pouco por essa porta, ele estará no paraíso. E de repente entra uma pessoa simples, que estava lá fazendo um voo e ele estava entrando e tal. Todo mundo olhou para ele, subhanallah, é um jovem que foi apontado entre nós que é uma pessoa do paraíso. Ele entrou e sentou ali. No outro dia, o profeta Muhammad a.s. ele disse, por aquela porta irá entrar uma pessoa que é do paraíso. E, de repente, o mesmo jovem entrando por aquela porta e sentou no meio dos companheiros do profeta Muhammad a.s. Todos ficaram impressionados. Como é que o profeta Muhammad a.s. durante 2 dias indica um jovem dizendo que ele é do paraíso? Um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., filho de Abdullah bin Amr bin As, ele falou, eu vou seguir esse homem, esse jovem, para ver o que ele faz. Como é que ele foi apontado entre nós que é do paraíso? E ele foi, o rapaz lá, ele não soube do que aconteceu, o que o profeta Muhammad sallam falou, o que foi falado antes dele chegar e dele entrar. Abdullah ibn Amr ibn al-As, ele pegou e acompanhou na hora que saíram da mesquita, acompanhou aquele homem. E disse para ele, olha, eu posso ficar na sua casa, você me recebe uns dias na sua casa? O homem falou assim, seja bem-vindo. Ele foi lá na casa dele e ficou por 3 dias. Ele falou, olha, tenho uma intriga entre eu e meu pai e eu não quero ficar na casa do meu pai para a gente não discutir muito. O homem falou, seja bem-vindo. Aí o Abdullah bin Amr, ele falou, eu vou acompanhar esse rapaz para ver o que ele faz durante as noites, durante os dias. Durante os dias ele rezava as orações normal, como Abdullah bin Amr e qualquer companheiro. Durante as noites também, ele acordava antes do Fajr por um pouco, como Abdullah bin Amr, e todos também acordavam e faziam algumas orações, recitavam o Coran, faziam súplicas. Ele, na recitação do Coran, recitava igual os demais. Então não tinha nada a mais. Ele ficou o primeiro dia, a primeira noite, acompanhava ele 24 horas para ver o que ele faz. A primeira noite, o primeiro dia, a segunda noite, o segundo dia, terceira noite e o terceiro dia. As ações que ele fazia são as mesmas ações que qualquer um dos Sahaba faziam. Aí ele chegou e falou para esse jovem ou para esse homem,
sentou com ele e disse: olha, na verdade eu não tenho intriga nenhuma entre eu e meu pai. Mas o que me fez chegar até você ou ficar aqui na sua casa é que nós ouvimos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer que irá entrar por essa porta uma pessoa do paraíso e de repente você que entra. No outro dia falou a mesma coisa e você que entrou. Quer dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te indicou que você é uma pessoa que entrará no paraíso e todos nós estamos sentados. Ele podia ter indicado todos nós ou outras pessoas. E eu pensei que você praticava algo a mais do que nós praticamos. Mas pelo que eu te acompanhei, eu vi que você pratica o mesmo que nós praticamos. E talvez tem outros sahaba que praticam coisas a mais do que você. Mas me fale, você faz algo a mais sem a gente saber? Você escondeu alguma coisa de mim, dessas questões? Aí ele falou: não, eu não escondi nada de você. É isso que você viu, é a minha vida. Mas talvez seja, غير أني لا أجد في نفسي. Quando eu vou para o meu leito, quando vou dormir, eu não sinto nada dentro do meu coração de questões ou de algo que possa prejudicar qualquer muçulmano ou qualquer rancor de um muçulmano algum. E não vejo e não tenho ciúmes de nada onde que Allah subhanahu wa ta'ala dá para os muçulmanos qualquer coisa. Se uma pessoa comprou um cavalo, alhamdulillah, parabéns para ele. O fulano tem um carro, parabéns para ele. Fulano comprou uma casa, parabéns para ele. Fulano já tem 1 milhão, parabéns para ele. Então eu não fico com inveja das pessoas, dos muçulmanos, e não carrego rancor nenhum no meu coração de muçulmano algum. Então, são duas coisas que esse sahabi disse para o Abdullah bin Amr, dizendo para ele: a única coisa que eu tenho, que talvez que seja isso, eu nunca vou para o meu leito, quando eu vou dormir, e carrego qualquer rancor no meu coração, e jamais invejo alguma pessoa por aquilo que Deus lhe dá. Abdullah bin Amr, ele disse: é isso que fez com que você conquistasse esse lugar e destaque no paraíso, e nós talvez não conseguimos, porque sempre a pessoa, a natureza da pessoa, ele sempre tem algo dentro do coração. Então, a purificação do coração, ela faz com que a pessoa esteja onde? No paraíso. Essas histórias, essa história que eu contei e tal, é bom vocês levarem de uma forma e contarem para os seus filhos, mesmo pequenos. Se você faz ela de uma forma, olha, vamos lá, eu vou te contar uma história de um sahaba que entrou no paraíso e tal, isso e aquilo, ele vai gostar, aquilo vai ficar na mente dele. A mente dele, ela vai ficar o quê? Sempre olhando para essa imagem desse companheiro do profeta Muhammad alayhi salam, que ele estará no paraíso por causa do coração limpo que ele tem. Nós temos também que colocar para eles, ensinar a eles alguns hadith que falam sobre isso. Tem o hadith que o profeta Muhammad alayhi salam ele fala: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum. Allah não olha para suas aparências, nem para os seus bens, ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. Mas sim, ele olha para os seus corações e para as suas ações. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, onde que ele olha para nós? Ele olha para os nossos corações. Por isso que tem uma história também a ser contada, que é bom as crianças também saberem, porque esses hadith, essas histórias, quando você vai contando todo dia uma história, todo dia um hadith, um dia sim, um dia não, uma vez por semana e tal, quando você está trabalhando em cima dessa conduta, desse valor e tal, a criança com certeza é uma das questões que ela mais vai absorver e ela vai ter na vida dela para ela conseguir ter realmente trabalhar em cima de um coração puro, né? Luqman é uma pessoa, alguns sábios disseram que ele era profeta, mas o certo não era profeta, e nós vamos, inshallah, futuramente, nós vamos falar sobre o conselho de Luqman em aulas, inshallah, sequentes sobre a educação dos filhos, né? O Luqman, ele era um pastor, ele era uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu a sabedoria a ele. Ele era pastor de ovelhas, trabalhava para um senhor. O senhor dele, certo dia, disse para ele: Luqman, traga para mim. Luqman, ele tinha sabedoria, ele era conhecido pelas pessoas na época dele pela sabedoria que ele tinha. Aí o senhor dele disse: traga para mim um carneiro, mate ele, degole ele e traga
a melhor peça ou a melhor parte que tem no corpo do carneiro. O Luqman foi lá e degolou o carneiro, tirou as peças dele e tal, e ele foi lá, pegou o coração e levou para o seu senhor e disse: essa é a melhor parte do carneiro. No outro dia, o senhor dele disse para ele: Luqman, mate um outro carneiro, degole ele e traga para mim a pior coisa que possa ter dentro desse carneiro. O Luqman foi lá, degolou um carneiro e tal, e foi lá, pegou o coração também e trouxe para o senhor dele. O senhor dele disse para ele: eu disse para você trazer a melhor e a pior parte, você trouxe o coração. O Luqman disse: meu senhor, não há algo melhor na vida da pessoa se tiver um coração bom, e não há algo pior na vida da pessoa se ele tiver um coração ruim. Então, nosso coração, ele que identifica a gente perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que identifica a gente perante nós mesmos, né? Se você tem um coração bom ou não. Então, isso daí é uma questão tão importante na nossa vida, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala também no Coran, quando ele fala sobre as pessoas que entram no paraíso: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب munib. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre as pessoas do paraíso quando o paraíso se aproxima no dia do final, e as pessoas que eles adoraram a Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo não vendo o paraíso, o dia do final e tal, mas eles sempre estavam, aquilo lá estava presente na mente deles. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala estava presente na vida deles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita e fala: e o paraíso se aproximou para aqueles que têm os corações que estavam totalmente dirigidos e virados para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, trabalhar em cima da purificação do coração da criança desde pequena, isso é uma das questões mais importantes que você possa fazer. Não deixe a criança pegar rancor de ninguém. Não fale na frente dele sobre: o fulano é ruim, o fulano é não sei o quê, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Mesmo que o fulano seja e tal, se você quer comentar ou falar, porque a pessoa muitas vezes, às vezes ela fala umas palavras que inadequadas e tal. Não fale na frente da criança, porque a criança vai guardar aquilo lá, vai ficar com rancor daquela pessoa que você falou mal dela, ou ele vai ficar com raiva dela, ou ele vai olhar para aquela pessoa com algum tipo de sentimento que isso afeta no coração dele. Então, por isso que a gente sempre tem que citar que todas as pessoas são boas, todas as pessoas ao seu redor, elas são, como um alim, ele dizia, né? Falavam para ele: que você acha das pessoas? Ele falou: os mais velhos do que eu, eles são melhores do que eu. Todos, ele falou todos, porque eles têm mais boas ações do que eu, tiveram mais tempo de colocar em prática ações do que eu. Então, são melhores do que eu. Eles falaram: então você é melhor do que as pessoas que são menores do que você. Ele falava: não, eu tenho mais más ações do que aqueles que viveram menos do que eu. Quer dizer que ele sempre se colocava como a pessoa que tem que ter o equilíbrio. Eu não posso falar que eu sou melhor do que o fulano ou sou melhor do que o ciclano. O fulano, ele tem uma idade avançada mais do que eu, ele praticou mais boas ações. O fulano, ele tem idade menos do que eu, então ele tem menos pecados do que eu. Essas palavras, elas não vêm do nada, elas vêm de uma educação onde as pessoas olham para as pessoas todas como se elas fossem, todas são pessoas próximas de Allah, e nós não sabemos do íntimo de cada pessoa, não sabemos o que é essa pessoa, porque o profeta Muhammad a.s. nos ensinou quando um dos companheiros, o Muad ibn Jabal, ele estava numa das batalhas dos incrédulos, ele estava lá, foi lá para matar o Muad, e o Muad conseguiu se salvar, e ele foi lá e colocou a espada no pescoço desse incrédulo, e o incrédulo falou: La ilaha illallah. O Muad já tinha, ele matou ele. Aí o Muad, ele voltou até o profeta Muhammad a.s. e contou para ele a história, o que tinha acontecido, né? Aí o profeta Muhammad sallallahu disse: como que você mata ele? Ele falou: mensageiro de Allah, ele queria me matar, mas ele somente falou La ilaha illallah na hora que a espada estava no pescoço. Antes disso, ele estava querendo me matar. Aí o profeta Muhammad sallallahu disse para ele: mas você sabe se La ilaha illallah foi falada somente para ele se salvar?
Você viu o que tem dentro do coração dele? هلا شققت عن نفسه؟ هلا شققت عن قلبه? Você tirou o coração dele para saber o que ele tem dentro do coração? O que você faz com La ilaha illallah no dia do final? E o profeta Muhammad sallallahu repetia essa palavra para o Muad, e o Muad ele disse até, se eu tivesse me convertido para o Islã depois daquele dia, né, de tanto que o profeta Muhammad sallallahu dizia para mim, o que você vai fazer com La ilaha illallah no dia do final? Quer dizer que é uma pessoa que estava ali para matar o Muad, e ele somente falou La ilaha illallah nos últimos momentos onde o Muad se conquistou ele e tal, e foi lá, e o profeta mesmo assim dizendo, você não sabe o que tem dentro do coração dele, se ele falou La ilaha illallah. Então, imagine um muçulmano, uma pessoa que fala La ilaha illallah, uma pessoa que reza, uma pessoa que ele faz o bem, mas ele tem algumas falhas na vida dele. Então você não deve falar sobre essa pessoa, ou odiar essa pessoa, ou fazer com que qualquer ódio ou questão que possa prejudicar essa pessoa esteja na sua vida, e assim nós ensinamos os nossos filhos, né? Hoje a gente tem essas falhas na nossa vida porque isso não foi trabalhado quando a gente era pequeno. Por isso você fala, mas foi sem querer, eu falei do fulano, foi sem querer, eu disse tal, eu foi sem querer e tal, porque a gente não desenvolveu nisso. Então, aquilo que tivemos falhas na nossa vida, não vamos fazer com que essas falhas elas se tornem também nos nossos filhos. Vamos ensinar eles para que eles sejam também entre as pessoas mais nobres, inshallah. Então, a questão de purificar o coração, isso é uma questão de extrema importância, porque isso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele faz com que os nossos corações estejam sempre ligados para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso você pode fortalecer o coração bom através da recitação do Coran, através dessas histórias que nós citamos, através de palavras boas que você sempre repete na frente dos seus filhos, falar para ele ser uma pessoa sincera, a sinceridade, para ele fazer doação para as pessoas necessitadas, para você mostrar alguns gestos e tal de bondade assim sempre o coração dele estará ligado com Allah subhanahu wa ta'ala e sempre ligado com o amor às pessoas também que estão ao seu redor. A terceira questão que eu quero também falar sobre firmar a fé e os valores na vida dessa pessoa, dessa criança. Firmar os valores, né? A firmeza na sua fé, nos valores que ele aprende, que ele nasceu com eles. Você sempre tem que trabalhar para firmar isso. تثبيت الإيمان, تثبيت هذه القيم. É você fazer com que isso se torne firme na vida dele, né? Então você ensina a ele sempre as questões que ele tem que aprender da fé. A fé é uma questão muito importante no coração da pessoa. O coração bom, às vezes a pessoa tem um coração bom, só que onde está a fé dele? Ele não tem uma fé boa. Ele acredita nisso e naquilo e tal. Não, você tem que firmar a fé dele, que ele nasce na pureza da fé, na pureza de que tem um Deus só, que ele deve adorar, e você coloca também essa fé dentro do coração dele, como nós falamos, de você trabalhar em cima dos valores do Coran, em cima da fé dele. Isso é de extrema importância. Tem um dos Sahaba, radiallahu anhum, quando ele era pequeno, ele chamava, esse Sahaba chama Jundub ibn Abdullah, ele disse, nós estávamos junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando nós éramos pequenos, garotos, ele e os amigos dele. Aí ele disse, Jundub ibn Abdullah, ele disse, e nós aprendemos junto com o profeta Muhammad alaihi wasallam a fé. E depois aprendemos o Coran. Como se o profeta Muhammad sallallahu estivesse ensinando eles a fé, como é que ele vai ter fé no Coran, que ele vai começar a aprender na vida do profeta Muhammad sallallahu nas questões dos valores que ele deve conquistar e tal. Então, o Jundub ele disse, nós aprendemos a fé, فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Aprendemos a fé, como seremos crentes em Allah, antes de aprendermos o Coran. Aí ele disse, ثم تعلمنا القرآن, depois nós aprendemos o Coran, depois da fé,
فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا. O Coran, ele aumentou a nossa fé. Então, aprendemos a fé, e aprendemos o Coran, e aprendendo o Coran, isso fez com que a nossa fé ficasse mais forte. Então, essa questão de deixar a fé da criança, a fé, você ensina a ele a fé de tudo que está ao seu redor. Como é que você ensina? Você fala, tipo, essa chuva que vem. Aí você fala, olha, quem que está descendo essa chuva? Allah subhanahu wa ta'ala. Olha essa chuva, se não fosse a chuva, nós não teríamos plantação. Nós não teríamos água para beber. Olha essas árvores, como é que elas suplicam a Allah, como elas louvam a Allah. Cada folha dessa árvore, Allah ele conhece quando que ela cai, quando que ela nasce. Você vai colocando essas questões na mente da criança. Os céus, a terra, o sol, como é que nasce o sol, como é que se põe o sol, a lua. Você usa tudo que está ao seu redor para fortalecer a fé dessa criança. E aí você que trabalha em cima disso, né? Quem que nos deu essa comida? Imagine quem que plantou isso, quem que plantou aquilo, quem que fez isso. Se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, esse arroz não chegaria na nossa mesa. Esse arroz ele foi plantado dessa forma. Allah subhanahu wa ta'ala mandou a chuva, depois ele cresceu, depois ele nasceu, depois ele tal. O homem foi lá, colheu ele, trouxe tal para chegar na nossa mesa. Então nós temos que agradecer a Allah. Isso fortalece a fé da criança, essas questões, a explicação daquilo que está ao redor dele. E por isso que nós temos uma adoração chamada at-tafakkur. At-tafakkur é a pessoa refletir. Isso é um tipo de adoração. O profeta Muhammad alayhi salam, ele nos ensinou sobre at-tafakkur. Ele disse, quando ele recitou إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. No final da Surah Ali Imran, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala إن في خلق السماوات والأرض, na criação dos céus e na terra, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, a diferença entre os dias e as noites, لآيات لأولي الألباب, são sinais para as pessoas que pensam, que refletem, né? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ele terminou esse versículo, ele disse: ai da pessoa que recita esse versículo e não reflete aquilo que está escrito dentro desse versículo, não reflete as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah criou as suas criaturas. Então, essa reflexão, ela é de extrema importância para que a fé da criança ela seja cada vez mais forte. Então, você tem que demonstrar a ele que tudo que está ao seu redor, quem criou foi Allah, para ele estar ligado totalmente com Allah. Porque essa questão de você fazer com que ele sinta que Allah é o criador de tudo, isso ele vai usar futuramente qualquer ordem que Allah coloca na vida dele, ou ele vai recitar no Coran, aquilo lá ele já vai tocar, e vai tocar o coração dele e falar: Subhanallah, Allah que criou isso, Allah que me criou, Allah criou os meus olhos, Allah criou a minha audição, Allah criou a minha língua para me falar, Allah criou a minha força. Então, a criação de Allah, isso vai permanecer na vida dessa criança e ele vai enobrecer. E quanto mais ele enobrece Allah, mais ele terá uma fé forte. Mais ele terá uma fé forte. As questões que a gente tem que firmar em cima do coração da criança, você fazer sempre um dua para ele, falar para ele fazer um dua que o profeta Muhammad sallam ele fazia sempre: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó transformador dos corações, firme meu coração na sua religião. Esse dua ele firma a fé dessa criança e firma a nossa fé também. O Coran ele deve ser recitado sempre, explicado como nós falamos na aula passada. A dhikr, você sempre fala para ele fazer um dhikr, né? Isso daqui também ele firma o coração da criança e firma até a nossa fé também. De você ter a boa companhia, nós vamos falar, inshallah, numa das aulas sobre a boa companhia e o que a companhia pode afetar na vida da criança. A prática do bem, isso firma também os nossos corações. A reflexão naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou nesses mundos também, isso faz com que a nossa fé ela fique firme. A pessoa ter paciência e esforço também, isso faz com que a fé ela se firme nos nossos corações.
A quarta questão que seria a questão do conhecimento. É bom a gente colocar na vida da pessoa que o conhecimento na vida dela, ele tem algo de extrema importância. O conhecimento é benéfico para a mente do ser humano e para a vida dele em geral. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre o conhecimento no Alcorão Sagrado, nós temos mais de 850 versículos que falam sobre o conhecimento. O conhecimento é a base da nossa religião. Não somente conhecimento do Corão e tal, e da Sunna do profeta Muhammad a.s. O conhecimento em geral. Porque tem um dos historiadores, ele colocou e disse, historiador islâmico, ele falou que se numa sociedade muçulmana as pessoas, o certo é elas ter conhecimento de tudo, além do Corão, da Sunna e tal, e de saberem, de conhecerem tudo que o ser humano necessita. Então, dele ser um carpinteiro, dele ser um pedreiro, nós temos que um conhecedor de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um piloto, de ser tal. Então, todo tipo de conhecimento, ele é benéfico e a criança deve ser incentivada para ser algo na vida dela. Isso talvez você já faça com que a vida dela, desde pequena, seja, olha, ele gosta de medicina, porque eu trago sempre brinquedos de medicina. Tá, desenvolva ele para ser um médico, que ele será. A engenharia, eu trago coisas para ele ficar construindo e tal, ele gosta de construir, de colocar aqui, de fazer pontinhas, de fazer não sei o quê. Então, desenvolva ele naquilo lá. Ele gosta de qualquer coisa que ele gosta, então você deve desenvolver essa questão que ele escolheu na vida dele, ou talvez através do seu ensinamento, ele escolheu algo e você vai alimentando aquilo lá de uma forma correta. O Islã, ele veio para colocar o conhecimento na nossa vida para ser ligado diretamente com a religião. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, Iqra bismi rabbik. Leia em nome do teu Senhor. Você tem que ser um piloto, só que em nome do teu Senhor, saber a religião, e você será um piloto. Eu vou fabricar uma arma. Iqra bismi rabbik. Se a arma não for em nome do teu Senhor, ela vai destruir. Por isso quem fez a bomba atômica, esse daqui não leu em nome do teu Senhor, porque eu fiz uma bomba que vai destruir o mundo 10 vezes. Tá, e vai destruir você mesmo, destruir o mundo. Para quê? Essa pessoa era inteligente que fez isso, mas ele não leu em nome do Senhor, não leu em nome do Islã, não leu em nome da religião. O Islã, ele te ensina sempre, ao ter qualquer conhecimento que você tenha, o benefício desse conhecimento para que toda a humanidade seja beneficiada. Voltando para aquele sábio, Ibn Khaldun, ele disse, se uma sociedade tiver todo tipo de conhecimento, a não ser, nós não teremos um alfaiate. Ficou faltando na nossa sociedade um alfaiate. Tem uma pessoa que faz isso, tem uma pessoa que faz aquilo, tem um engenheiro, tem um pedreiro, tem um piloto, tem um médico, tem tal, 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 tal. Só não temos um alfaiate. Ibn Khaldun, ele disse, toda aquela sociedade irá pecar. Por quê? Porque nós iremos precisar do alfaiate para fazer a nossa roupa, então você vai precisar do seu inimigo para fazer a sua roupa. E ele vai estar lá. Se você não fizer isso, eu vou deixar você sem roupas. Então, qualquer coisa que a sociedade necessita é um ensinamento benéfico e deve ser levado em consideração para ensinarmos nossos filhos. O conhecimento, na realidade, é algo que ele enobrece a criança, enobrece a sociedade, enobrece a pessoa desde pequena. Se nós falarmos sobre, eu falei que tem 850 versículos que falam sobre o conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah enobrece e eleva aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala, e tem o conhecimento em degraus. Ele eleva eles no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou, tem versículos que se você ler sobre o conhecimento no Corão, acho que precisaríamos de uma palestra inteira para falar sobre isso, inshallah. Talvez acho que o nosso tempo já está esgotando. Na próxima aula, inshallah, irei continuar sobre o benefício do conhecimento na nossa vida e na vida dos nossos filhos, para que isso seja algo, o nosso objetivo, para que o conhecimento seja algo que envolve a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos,
só que de uma forma, como nós falamos, no equilíbrio. Não queremos um médico sem religião. É melhor ele ficar leigo, sem saber nada de conhecimento, sem escrever, mas tem a religião, entendeu? Nós queremos um médico religioso, um engenheiro religioso. Nós queremos um piloto religioso. Eu já tive um dos maiores sheiks que eu tinha, ele era um piloto. Né? Um piloto de avião, ele pilotava avião para lá e para cá, e ele era um dos grandes sábios que me dava aula. Se a gente for ver, os profetas, eles tinham o profeta Davi, o profeta Salomão, o profeta Muhammad, alayhi salam. Todos eles, cada um tinha algo mundano que ele aprendia e ele tinha o conhecimento da religião. Então, o conhecimento da religião, ele é o mais necessário. Eu disse, o médico sem conhecimento da religião, porque ele não será beneficiado. Eu conheci um médico muçulmano, uma vez estava no hospital, e falaram para mim, eu estava perguntando quem que é o chefe aqui da equipe e tal, eles falaram, é o Mohamed. Mohamed? É. Quem que é esse Mohamed? Ah, ele passa daqui a pouco por aqui. Aí eu sentado lá, ele passou. A moça lá falou esse daqui. Ele tem fisionomia de Mohamed. Eu fui lá, falei, salam alaikum. Ele olhou para mim, oi, tudo bem? Tudo bem. Você é Mohamed? Sim. De onde que você é? Eu vou lembrar até a cidade, é de Gazi, lá do Líbano. Falei, até falou da família e tal. Falei, eu nunca vi você na mesquita, tal, não sei o que. Ele falou, olha, não, é que eu não fui ensinado tal a religião e tal. E é um dos maiores médicos. Eu falei, olha, eu não queria isso, não queria ter um filho desses. Um grande médico tem uma posição, só que não sabe nada da religião. Não, nós queremos que tenha um grande médico, só que conheça a sua religião e coloque em prática a religião junto com a medicina. Isso vai elevar ele mais ainda. Então, essas questões elas são importantes porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a termos conhecimento ligado com a religião. Iqra bismi rabbik. Leia em nome do teu Senhor. Ficou faltando algumas questões, hoje acho que eu demorei um pouco a mais. Nós iremos falar, inshallah, na aula que vem, sobre alguns valores que devemos colocar na vida dos nossos filhos e trabalhar em cima para que eles sejam pessoas bem-sucedidas e que tenham um valor grande na vida delas. Nós, Allah subhanahu wa ta'ala, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico na nossa vida e na vida dos nossos filhos e que sejamos aceitos por Allah subhanahu wa ta'ala. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين